Bom, paz do Senhor a todos. É... Começar essa série de devocionais, né, alguns vídeos mais voltados para alguns aspectos práticos para a gente nesses momentos difíceis que estamos vivendo, né? Eu queria fazer aqui uma reflexão rápida sobre o livro de Eclesiastes. Na verdade, tanto Provérbios, Eclesiastes e Jó, e para alguns teóricos, Cântico dos Cânticos, se encontram numa categoria conhecida como a literatura de sabedoria, né? São princípios de como você deve viver uma vida feliz. Pelo menos no caso específico de Provérbios, Eclesiastes e Jó, a gente tem visões diferentes. A gente tem perspectivas diferentes do que é viver uma vida feliz. Então, quando a gente olha esses livros, a gente aprende princípios muito importantes. A análise que eu queria fazer nesse pequeno vídeo é sobre o livro de Eclesiastes, em que ele tem uma perspectiva bem interessante e que tem muito a ver com o que nós estamos vivendo hoje no nosso país e no mundo, relacionado à ideia da vaidade, né? Ele vai dizer logo no começo, né? Na verdade, o livro ele tem dois personagens. Tem uma pessoa que introduz o pregador, que a gente entende como cristãos da Assembleia de Deus, a gente entende que seja o rei Salomão. Existe um personagem que introduz o pregador, e no caso Salomão, e ele vai começar o discurso dele. E quando chegar pertinho do final do capítulo 12, ele encerra esse discurso, e aí entra novamente a pessoa que iniciou o livro, né? É como se tivesse uma pessoa que compilou, né? Que organizou essa fala de Salomão ali, ou do pregador, né? Chame da maneira que você achar mais conveniente. Eu faço esse cuidado porque nem todo acadêmico considera que Salomão seja o autor de Eclesiastes. Mas a gente, como cristãos pentecostais, a gente acredita nisso. E o que acontece? Ele vai dizer que tudo é vaidade. Só que se você pegar outras versões, vai dizer que tudo é sem sentido. Aí quando você pensa assim, você fica, olha, tem uma coisa errada. Tipo, ele diz que tudo é vaidade, o outro diz que tudo é sem sentido. Quem que tá certo? Quando isso acontece, é porque não é fácil de traduzir o termo. Isso é bem comum acontecer às vezes na Bíblia. Quando você pega duas versões e elas dão coisas bem diferentes, é porque não é tão simples de traduzir. Então, como é que a gente entende isso? Segundo alguns acadêmicos, aqui eu cito um que eu gosto muito, que é o Tim Mack, que é basicamente o chefe de um projeto conhecido como Bible Project. Ele faz vários vídeos bem legais sobre a Bíblia. Segue o projeto da Bíblia. E aí o Tim, ele é mestre, doutor nessa parte de hebraico, e ele entende muito dessas coisas. E ele vai dizer que no original hebraico, na língua original da Bíblia, o termo que aparece lá, na verdade, é traduzido como fumaça ou vapor. Então, o que Salomão está dizendo? Que tudo é como se fosse fumaça, tudo é como se fosse vapor. Aí tu fica, pô, mas o que isso tem a ver com... A tradução está errada, né? Mas não está errada. Na verdade, é uma metáfora. Como assim? Quando ele diz que tudo é vaidade, tudo é fumaça, vapor, é que a vida, na perspectiva do pregador, ela é como se fosse fumaça. Você não consegue pegar a fumaça. A fumaça, a gente não tem controle sobre ela, a gente não tem controle sobre a vida. E outra coisa que a metáfora também diz, que aí se combina com a tradução, tudo é sem sentido. Quando a gente está numa nuvem de fumaça, a gente não consegue ver direito e entender as coisas. E tudo fica sem sentido. E na perspectiva de quem traduz como tudo é vaidade, é porque a fumaça dura muito pouco, né? E a vida é assim também. Um piscar de olhos, a situação muda completamente. Semana passada a gente tinha uma realidade, e essa semana a gente tem outra completamente diferente. E com relação ao nuvem de fumaça, é a mesma coisa. A gente percebe que o que está acontecendo no nosso país é como se a gente tivesse entrado numa grande nuvem de fumaça. E de fato a gente estivesse bem desorientado sobre muitas coisas. E até temeroso com os próximos dias, né? Mas qual é a palavra de Eclesiastes? Ele vai desenvolver todo um argumento. E vai concluir no final que de fato é importante você continuar seguindo o temor do Senhor. Como ele diz no capítulo 12. Você tem que seguir ele na sua juventude, porque senão vão vir maus dias e você não vai ter alegria neles. Mesmo que você não entenda direito o que está acontecendo, seguir o temor ao Senhor é sempre a melhor opção. Essa é a ideia do pregador. E no final ele conclui, né? Tema a Deus e guarde seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque a gente não pode se esquecer que Deus um dia vai clarear toda essa fumaça. E nós vamos poder entender, de fato, o que estamos vivendo. Seja nessa vida ou seja na eternidade com Jesus. Às vezes nem nessa vida a gente entende tudo. Mas uma coisa é certa, Deus não perdeu o controle do universo. E mesmo que nós estejamos numa nuvem de fumaça, Ele um dia vai clarear tudo. E verdadeiramente não podemos esquecer que seguir o seu temor, seguir a sua justiça é sempre a melhor opção em dias difíceis. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos e fiquem na paz de Jesus.